Eu tenho certeza que algum dia você já estava negociando no mercado e de repente alguma coisa muito louca aconteceu, de muita volatilidade, o mercado começou a disparar para cima, depois disparar para baixo e você não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Isso provavelmente aconteceu com você porque você não estava de olho no calendário econômico e eu não quero nesse vídeo te ensinar a ler o calendário econômico, a ler notícia, mas eu quero te ensinar a operar esse tipo de mercado em certas notícias específicas. Eu vou trazer aqui das mais voláteis até as mais simples. E obviamente que a mais volátil que a gente conhece é o payroll. E eu quero trazer aqui para vocês um replay rápido de como que isso acontece no mercado, como que você extrai as melhores oportunidades. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilha com os amigos e óbvio, se você não está inscrito, se inscreve aqui no meu canal, que eu posto muito conteúdo de extrema importância para você ganhar dinheiro no mercado financeiro através do trade. Vamos lá? Então, primeiramente, payroll. O que é? Rápido, direto, é o relatório de emprego dos Estados Unidos. Payroll com número alto significa Estados Unidos gerando muito emprego. Payroll com número baixo significa Estados Unidos com não tanto emprego assim. Notícia que mostra crescimento, notícia que mostra retração. Óbvio que não estou falando que quanto maior quantidade de empregos, melhor ou pior. Não usei as expressões qualitativas, eu falei quantitativas, maior, número grande ou número pequeno. Óbvio que você só sabe o que é o grande ou pequeno se você tem uma média para saber o que é outlier ou não. Mas não é nesse ponto, né? Isso não é uma aula sobre macroeconomia, a gente pode tratar sobre isso em outro momento. Mas a questão é o seguinte: saiu o payroll, o mercado agitou. O que acontece? Eu vou abrir aqui já o mercado e eu trouxe, ó. E eu trouxe o payroll exatamente do mês 5 agora, que saiu no dia 2 de maio, se eu não estou enganado. Eu vou trazer aqui para você acompanhar também. Aqui ele já está 9,30 e deu 3 segundos. Então essa queda aqui, ela já é a queda do payroll. E você pode pesquisar na internet, você vai ver vários e vários conteúdos meus tratando exatamente sobre esse ponto, que é o quê? Movimentação do payroll, você entra contra a primeira movimentação, principalmente se o mercado já estiver vindo de uma movimentação relativamente esticada. Por exemplo, 9h30 da manhã, acabou de sair o dado do payroll, tem 3 segundos que saiu o payroll. Esse aqui é o gráfico do índice que vocês estão vendo. Ele já vinha de uma movimentação de queda ali. Eu vou tratar do candle anterior, vai. Já vinha de uma movimentação de queda de 600 pontos, praticamente que em linha reta. E ele caiu ali mais alguns bons pontinhos, mais uns 100 e poucos pontinhos. Vamos lá. O que acontece? É muito comum da primeira movimentação, vou dar play, da primeira movimentação ser falso. Ou seja, mercado caiu forte, tem muita chance, vou acelerar aqui, ó, dele começar a subir pra caramba. E pessoal, você pode fazer o replay do payroll em vários e vários meses. Essa movimentação ela é extremamente típica. Amazonas, então, é muito fácil ganhar dinheiro, porém, preste atenção, a primeira movimentação é falsa. O seu grande desafio vai ser, obviamente, qual vai ser o tamanho dessa primeira movimentação. Nesse caso aqui, por exemplo, o índice caiu quase 200 pontos. Pode acontecer dessa queda direcional ser de 500 pontos. E aí você fica como? Caramba, me lasquei, né? Mas aí já entra algumas outras dicas de gerenciamento de risco que eu quero trazer para você. Pode acontecer do payroll iniciar uma movimentação direcional que nunca mais volta? Pode acontecer. Mas pela minha experiência, eu vou dizer para você que não é a maioria das vezes. Mas não é motivo suficiente para você ficar fazendo aquele preço médio contra a sua posição de maneira irresponsável, sem base técnica, somente esperando o milagre dele voltar. Não, eu vou comprar mais um pouquinho porque agora já caiu demais. Não, vou comprar mais um pouquinho porque agora já caiu demais. Se você fizer isso, você precisa de um dia para acabar completamente com a sua vida no mercado financeiro e obviamente que não é isso que você quer aqui. Porém, a primeira movimentação, ela é na maioria das vezes uma movimentação falsa. E ultimamente a gente tem até visto payroll saindo que o mercado chacoalhava pelo menos umas 3 vezes antes de finalmente engatar uma tendência para cima ou uma tendência para baixo. Isso é extremamente comum de acontecer. Eu vou continuar dando play aqui e a primeira dica é a primeira movimentação. Ela tende a ser, na maioria das vezes, falsa e você não vai ficar fazendo preço médio contra de maneira descontrolada. Se você quiser, Amazonas, não sei qual é o tamanho da amplitude
dessa movimentação da notícia. Eu quero fragmentar a minha entrada, a minha posição máxima é 5 contratos e eu quero colocar, por exemplo, um contrato a cada 100 pontos e eu quero tentar buscar uma oportunidade ali de 500 pontos. Você pode fazer isso. É uma estratégia que você pode considerar fazer, tá? Mas, de novo, você precisa também estabelecer, beleza, coloquei as 5 entradas no range grande, numa amplitude grande, por causa da notícia que tende a chacoalhar, você precisa mesmo assim ter um preço de stop loss. Qual vai ser o financeiro que você vai aguentar caso de fato o mercado, por mais atípico que seja, engate já da divulgação do dado uma super tendência. E aí você precisa estar preparado para isso, para que esse não seja o dia em que tudo estará acabado, né? A gente até teve essa movimentação aqui, ó, essa foi a notícia do Payroll, cara, é extremamente comum isso aqui acontecer, tá? Caramba, saiu no primeiro minuto do Payroll, pavio para cima, pavio para baixo e não vai para canto nenhum. Mas a gente tem uma amplitude bem relevante aqui. Ó, caso você, óbvio, pô, tipo, comprou na mínima, venda na máxima é fácil, né? Mas estamos falando de uma amplitude de 380 pontos. Para ser sincero, nem é lá essas coisas, tá? Eu acredito que esse Payroll aqui foi até um dos mais fracos que eu já vi. Mas a gente tem que ficar monitorando exatamente isso. Deu a primeira movimentação pós-payroll, a chance dele começar a voltar é extremamente grande. Falei do payroll, que é o dado de emprego, mas isso aqui também se aplica para outros indicadores, digamos assim, minimamente relacionados. O que está muito direto, o que está diretamente ligado ao aumento de vagas de emprego, aumento de pessoas trabalhando, consequentemente, inflação. Então, dados de inflação dos Estados Unidos são extremamente relevantes e trazem volatilidades similares, se não maiores, do que essa. Quais são os principais indicadores de inflação dos Estados Unidos? O IPP, o IPC e o CPE. São esses 3 indicadores mais famosos de divulgação de inflação dos Estados Unidos. A divulgação desses dados trazem movimentações muito similares a essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E é com essa movimentação errática de sobe e desce que a gente consegue extrair essas oportunidades de lucrar no mercado, entrando preferivelmente contra a movimentação após a divulgação do dado. Essa é uma das coisas mais relevantes para você considerar na hora desse tipo de operação. Falei do payroll, falei do CPI, né, do IPC, dados de inflação. A gente vai ter outras informações que são relevantes, como taxa de juros, que está diretamente relacionada ao aquecimento econômico e, obviamente, à inflação, né? Quanto mais aquecida a economia, tende a gerar mais inflação naquele mercado, naquela economia. E taxa de juros, e não somente a divulgação da taxa de juros, mas também a divulgação da ata dessas reuniões. O Brasil, quando divulga juros, ele também emite uma ata da reunião em que foi decidido aumentar esses juros. E ali, eu vou até colocar o site de novo, que você monitora tudo isso daqui, tá bom? Esse aqui é o calendário econômico, que eu estou no site do Invest. E aqui eu escolho quais países que eu quero analisar. Eu deixei Brasil e Estados Unidos, e agora que eu vi que eu esqueci a Suíça, que eu vou clicar em filtro. Onde que eu tiro a Suíça? Aqui, Suíça, eu nem vi que ainda estava. Amazonas, eu opero à noite. Eu opero o Japão à noite. Beleza, você vai querer acompanhar as notícias que estão relacionadas à economia do Japão. Caso contrário, não faz sentido você ficar analisando um monte de coisa, um monte de ativo. Caramba, Amazonas, mas, pô, eu opero também. Aqui, ó, o dólar canadense, pô, o SDCAD, legal, acho bacana. Você vai querer acompanhar as notícias relacionadas ao país Canadá. Eu deixei aqui também, já não tinha percebido, vou tirar e vou clicar em aplicar. Eu tenho um nível de notícia, eu tenho a notícia muito relevante, a pouco relevante, a mediamente relevante, nem sei se essa palavra existe, a meio relevante e a pouco relevante. Vou clicar em aplicar, só para ele me atualizar, e aqui eu vou conseguir também acompanhar onde que a notícia de amanhã, hoje, aqui é quarta-feira, amanhã quinta-feira eu vou ter dados de inflação e desemprego no Brasil e também vou ter PIB dos Estados Unidos, pedidos por seguro-desemprego e por aí vai. Lembrando que o payroll ele acontece toda primeira sexta-feira do mês. Então, essa sexta-feira agora vai ser o último dia útil do mês de maio e já na próxima semana nós teremos aí a divulgação do payroll no Brasil. Desculpa, payroll dos Estados Unidos, não é do Brasil. O Brasil divulga dados de emprego, obviamente, mas o payroll mais famoso e mais volátil, obviamente,
é o dos Estados Unidos. A divulgação de emprego no Brasil não impacta em nada o resto do mundo lá fora, né? Vamos deixar isso bem claro. Esta semana é que ele traz aqui o que já aconteceu essa semana. De novo, hoje é quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo. E eu tenho para a próxima semana. Então, se ele sabe a semana que eu tô, ele vai saber o que tem para a próxima semana. E ele traz isso aqui para mim também, ó. Pô, feriado na China o dia inteiro. Na segunda-feira vai ser feriado na China. Festival do Barco Dragão. Legal isso aqui, hein? Feriado lá na China. E quando, obviamente, outros dias que tem feriado somente nos países que eu escolhi, obviamente. Pô, se for feriado na Espanha e eu não selecionei a Espanha, ele não vai mostrar isso aqui para mim. Uma coisa que eu acho bem interessante é que aqui eu consigo abrir uma ferramenta de análise um pouco mais sofisticada, que eu tenho o plano profissional de análise de dividendos, de ações. Aqui eu estou analisando o Banco do Brasil, ele me mostra o histórico de pagamentos, eu posso mudar aqui para qual empresa, eu quero olhar a empresa, quero olhar a Petrobras, pô, eu consigo olhar a fundo os dados, pagamento de dividendos também aqui, as notícias relacionadas à Petrobras, obviamente que é uma estatal, então tem muita notícia política que movimenta, né? Tem um quadro resumo aqui das principais informações, como que tá o balanço, se ele me dá oportunidade, existe um upside, existe um downside, oportunidade para comprar ou para vender. Então eu uso essa ferramenta aqui para analisar as melhores oportunidades do mercado e encontrar o que eu estou buscando de oportunidades para ganhar dinheiro na bolsa de valores, né? Eu posso analisar segmentos, tem várias outras coisas aqui do lado para analisar. Já trouxe alguns conteúdos aqui analisando através dessa ferramenta. Acredito que você iria gostar de utilizar se você se vê ganhando dinheiro no mercado financeiro através principalmente da renda variável, seja day trade ou swing trade, seja no mercado de futuros ou no mercado à vista de ações. Eu vou deixar um link aqui na descrição que te dá 15% de desconto se você quiser utilizar essa ferramenta. E se você chegou até aqui, digita lucro para eu saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. E obviamente, se você chegou de fato até o final do vídeo, gostaria de te agradecer e pedir para você deixar aquele like e se inscrever no meu canal. Não custa nada, você me ajuda bastante a crescer. A nossa meta é chegar em 20 mil inscritos até o final do ano. Já batemos a nossa meta de 10 mil, estamos quase chegando em 11, vamos chegar em 20 mil inscritos agora e eu conto com a sua colaboração. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, inclusive sobre como operar nesse tipo de mercado, eu vou pedir para você mandar para aquele seu amigo ou para sua amiga que não sabe operar mercado de notícia e não sabe a importância de monitorar notícias sobre um determinado ativo. Grande abraço, valeu, valeu, tchau, tchau.